Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom. Vamos continuar aqui o nosso curso de contratos. Estamos aí quase terminando a teoria geral dos contratos, né? Falta um ou outro ponto para a gente trabalhar. E nesse vídeo eu quero continuar a análise da extinção do contrato por fatos posteriores à sua celebração, tá? Então, começando aqui o nosso compartilhamento, vamos ver se a gente consegue terminar esse ponto, né? Falando aí da cláusula resolutiva tácita, tá bom? Cuidado, porque agora nós vamos falar da cláusula resolutiva tácita, hein, pessoal? Não se esqueça que nós já trabalhamos aqui no curso com a cláusula resolutiva expressa. Mas aí é diferente, são institutos que não se confundem, tá bom? A cláusula resolutiva tácita, que é o ponto dessa aula, acarreta a extinção do contrato por fato posterior à sua celebração, tá? Então perceba, a cláusula resolutiva tácita, ela decorre da lei, tá? Ela decorre da própria lei. Então, se a gente parar para pensar assim friamente, não seria exatamente uma cláusula contratual, né? Porque quando a gente pensa em cláusula contratual, a gente pensa numa cláusula que foi inserida no contrato por vontade das partes, né? E aqui não. Aqui nós estamos diante de uma vontade do legislador. Então, a cláusula resolutiva tácita decorre da própria lei, de forma que ela independe de previsão no contrato, né? Então, não seria tecnicamente uma cláusula, tá? Mas, enfim. Bom, ela gera a extinção do contrato em razão de um evento futuro e incerto. Então, novamente, nós estamos falando do quê? De uma condição, né? De uma condição, de um elemento acidental do negócio jurídico. Toda vez que nós falamos em evento futuro e incerto, nós estamos falando numa condição, né, de acordo com o que a gente estuda lá na parte geral. Bom, geralmente esse evento futuro e incerto, ele está relacionado ao descumprimento do contrato, né, ao inadimplemento do contrato. Então, como nós vamos ver, pode ser que uma das partes descumpra o contrato. E isso, sem sombra de dúvida, é um evento futuro e incerto. Futuro porque ainda não aconteceu, incerto porque pode ser que a parte cumpra, né, com a sua obrigação. Aliás, é o que se espera. Então, é um evento futuro e incerto, é uma condição. Quando ocorrer, poderá gerar a extinção do contrato, como nós vamos detalhar a partir de agora. Muito cuidado, porque o artigo 474 do Código, ele diz que a cláusula resolutiva tácita, para produzir os seus efeitos, precisa de interpelação judicial, tá? Então, muito cuidado com esse dispositivo, que aliás é um artigo que nós já comentamos aqui no curso, tá? Mas especificamente sobre a cláusula resolutiva tácita, como ela decorre da lei, ela necessita de interpelação judicial para produzir os seus efeitos. Então, aqui eu vou precisar do auxílio do poder judiciário para que essa cláusula resolutiva tácita produza os seus efeitos. Tá bom? Aí é importante a gente só distinguir alguns aspectos da cláusula resolutiva tácita e da cláusula resolutiva expressa, só para que você não confunda esses dois institutos, tá? Especificamente falando da cláusula resolutiva expressa, que, repito, já foi objeto aqui do nosso curso, ela decorre da autonomia privada das partes. Então, a cláusula resolutiva expressa, ela decorre da autonomia privada das partes,
Porque as partes contratantes, através da sua manifestação de vontade, resolvem inserir no contrato uma cláusula resolutiva. Daí o nome, cláusula resolutiva expressa, porque as partes expressamente inseriram no contrato a cláusula resolutiva, tá? E essa cláusula resolutiva expressa, via de regra, ela pode ser inserida em qualquer espécie de contrato, tá? Então, a cláusula expressa eu posso inserir em qualquer espécie de contrato, de acordo com a doutrina. Além disso, a cláusula resolutiva expressa leva à extinção do contrato, porém, ela leva à extinção do contrato por fato anterior à celebração. Ficou claro? Então, esses são, digamos assim, os 3 pontos principais da cláusula resolutiva expressa. Ela decorre da autonomia privada das partes, ela pode ser inserida em qualquer espécie de contrato e ela leva à extinção do contrato por fato anterior à celebração. Por sua vez, a cláusula resolutiva tácita, como nós já dissemos, decorre da própria lei. Então, aqui não há manifestação de vontade das partes contratantes, ela decorre da própria lei. E a doutrina diz que a cláusula resolutiva tácita só cabe nos contratos bilaterais. Ok? Então, aqui nós temos uma observação de cunho doutrinário. A doutrina civilista costuma ensinar que cláusula resolutiva tácita só é cabível em contratos bilaterais. Tudo bem? E, por fim, terceira característica, a cláusula resolutiva tácita leva à extinção do contrato, mas por fato posterior à celebração. Tudo bem? Então, essas são as 3 características, as 3 diferenças da cláusula resolutiva tácita e da expressa. Muito bem. Como um exemplo de cláusula resolutiva tácita, que agora é o nosso foco, né? O professor Flávio Tartucci cita a exceção do contrato não cumprido, que está lá no artigo 476 do Código. Então, o Flávio Tartucci, na obra dele, fala, ó, quer ver um bom exemplo de cláusula resolutiva tácita? Temos aí a exceção do contrato não cumprido. Diz o artigo 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Então, na verdade, esse ponto, esse tema da exceção do contrato não cumprido, nós até já comentamos aqui no curso, mas vale a pena a gente mencionar alguns outros detalhes sobre esse instituto tão importante do direito contratual. Porque perceba, o que um dispositivo legal está dizendo é que uma parte só pode exigir o cumprimento da obrigação da outra se primeiro cumprir com a sua. Então, vamos pensar, né, num contrato bilateral. O exemplo mais ilustrativo seria um contrato de compra e venda, né? O contrato de compra e venda, ele é uma via de mão dupla, né? É um contrato bilateral, então ele é uma via de mão dupla. Então, o vendedor tem que entregar o bem, né? Então o vendedor tem que entregar o bem e o comprador tem que pagar o preço, né? Então é um contrato bilateral, tem obrigações para ambas as partes. Então veja, para que uma parte exija o cumprimento da obrigação da outra, ele primeiro tem que cumprir com a sua. Então, se eu, por exemplo, vamos pensar na compra e venda de um carro. Se eu já paguei o preço do carro, aí eu tenho como exigir que o vendedor me entregue o bem, me entregue o carro. Eu já paguei o preço, né? Se eu já paguei o preço, ó, já paguei o preço. Imagina que eu paguei o carro à vista. Já paguei o preço. Agora eu quero que você me entregue o carro. Já
é uma situação diferente se eu não paguei o preço, e o vendedor não me entregou. Como é que eu vou exigir que o vendedor me entregue o bem se eu não paguei? Como é que eu vou exigir que ele me entregue o bem, que ele cumpra com a obrigação dele, se eu não cumprir com a minha? Então é uma via de mão dupla, né? Essa é a essência da exceção do contrato não cumprido. Agora, se eu tiver o descumprimento do contrato de forma bilateral, ou seja, se ambas as partes descumpriram o contrato, aí esse contrato, claro, vai ser extinto, né? Vai ser extinto. Muito bem. Processualmente falando, né, eu, como professor de processo civil, sempre, né, evito perder a chance de tecer alguns comentários processuais. Classicamente, a exceção do contrato não cumprido sempre foi matéria de defesa, né? Então, classicamente, a doutrina sempre ensinou que a exceção do contrato não cumprido seria uma matéria a ser alegada em sede de defesa pelo réu. Isso porque você deve talvez se recordar que na linguagem processual, quando nós falamos exceção, nós estamos falando de defesa. Então, na linguagem processual, exceção é defesa. Então, exceção do contrato não cumprido seria o quê? A defesa do contrato não cumprido. Então, você imagine no meu exemplo do contrato de compra e venda. Eu entro com uma ação contra o vendedor do carro, falando: olha, vendedor, você não me entregou o carro, quero que você me entregue. Vem o vendedor, o réu, em sede de defesa, e alega a exceção do contrato não cumprido. Fala: como é que você me exige que eu entregue o carro se você ainda não pagou o preço? Né? Então, classicamente, a exceção do contrato não cumprido sempre foi matéria de defesa. Mas hoje, nós temos um entendimento bastante tranquilo que ela também pode ser alegada pelo autor da ação, em sede de petição inicial. Então, não há nenhum problema dentro de uma petição inicial o autor utilizar o instituto da exceção do contrato não cumprido. Hoje isso é bem tranquilo. Até porque, como nós já falamos, o artigo 474 do Código fala que a cláusula resolutiva tácita, para produzir os seus efeitos, ela depende de interpelação judicial. Então, eu posso entrar com uma ação, eu sou o autor, posso entrar com uma ação com o objetivo de interpelar judicialmente a outra parte para a cláusula produzir efeitos, né? Cumprindo o mandamento do artigo 474, e aí, na minha petição inicial, eu posso fazer uso do instituto da exceção do contrato não cumprido. Bom? Bom, classicamente, a doutrina, ela sempre nos ensinou que nós teríamos a possibilidade das partes inserirem no contrato uma cláusula renunciando ao benefício da exceção do contrato não cumprido. Porque, se você parar para pensar, a exceção do contrato não cumprido é um benefício. É um benefício, claro, né? Lógico, justo. Como é que você pode me exigir que eu cumpra a minha obrigação se você não cumpriu a sua? Né? Então, é algo extremamente lógico e extremamente justo, previsto pela lei. Só que as partes podem inserir no contrato uma cláusula em que ela abre mão desse benefício da exceção do contrato não cumprido. E às vezes, né, até com uma certa frequência, de vez em quando, provas, concursos, perguntam para o candidato qual é o nome dessa cláusula. Qual é o nome da cláusula que você pode inserir num contrato renunciando ao benefício da exceção do contrato não cumprido? Resposta é a cláusula solve et repete. Percebeu? Então, às vezes, ou então faz a pergunta ao contrário, né? Candidato, no que consiste a cláusula solve et repete? Tranquilo. É simplesmente a cláusula contratual que pode ser inserida pelas partes no instrumento
para prever a renúncia ao benefício da exceção do contrato não cumprido. Agora, essa cláusula solve et repete, ela é aceitável nos contratos civis de forma geral. Agora, alerta, essa cláusula será considerada como abusiva e, por via de consequência, nula se for inserida em contratos de consumo e contratos de adesão, tá? Então, muito cuidado, porque nos contratos cíveis, de uma forma geral, essa cláusula é aceita. Agora, contratos de consumo, contratos de adesão, se essa cláusula solve et repete for inserida, ela será reputada como abusiva e, por via de consequência, nula. Tá bom? Bom, o artigo 477 ainda prevê: se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Professor, é um artigo longo, né? Não sei se eu consegui compreender muito bem. Esse dispositivo é bem legal, ele é bem interessante. E eu vou explicar para vocês. A doutrina diz, olha, o artigo 477 traz aquilo que nós chamamos de exceção de inseguridade. Olha só que interessante. É a exceção de inseguridade. É apenas uma suspensão da exigibilidade do cumprimento da obrigação, em razão de um risco de que a outra parte não venha cumprir com a sua prestação. Professor, eu não entendi muito bem, né? É uma mera suspensão da exigibilidade do cumprimento da obrigação em razão de risco, fundado, claro, de que a outra parte não venha cumprir com a sua prestação? É isso mesmo. Vou explicar com um exemplo. Imagine, até o exemplo que eu vou citar mais adiante aqui. Imagine o seguinte, imagine que um empresário muito rico vai até um vendedor de iates. Ele quer comprar um iate. E aí ele faz lá um contrato de compra e venda do iate, né, e fala, olha, eu quero esse iate aqui. Ah, quanto é que custa? Gente, eu confesso que não tenho a menor ideia de preço de iate, tá? Mas vou chutar. Vamos supor que custe 2 milhões de reais. Vamos supor. Muito bem. Beleza, vou querer esse iate. 2 milhões de reais. Aí, passa um tempo, o comprador, o empresário, ainda não pagou o preço, tá? E o vendedor do iate ainda não entregou. Um dia, o vendedor do iate vê uma notícia no jornal, nas mídias, enfim, que aquele empresário acabou perdendo uma fortuna em virtude de uma operação que ele fez na Bolsa de Valores. Aquele empresário foi fazer uma operação na Bolsa de Valores e perdeu uma fortuna. O cara ficou praticamente pobre, ficou sem nada. Aí o vendedor fala, putz, é o comprador do iate. Pô, mas eu tô lendo aqui essa notícia de que ele perdeu aí quase que toda a fortuna dele na Bolsa de Valores. Será que ele vai ter condições de pagar pelo iate que ele comprou? O que o artigo 477 fala? Volta no texto. O empresário teve uma diminuição do seu patrimônio, certo? Ele teve uma diminuição do patrimônio. E aí ele acabou tornando duvidosa a prestação pela qual se obrigou. Ou seja, agora existe dúvida se ele vai conseguir pagar os 2 milhões de reais pelo iate. Então agora a prestação está duvidosa.
o que a outra parte pode fazer? No meu exemplo, o que o vendedor do iate pode fazer? Pode recusar-se à prestação que lhe incumbe, ou seja, não entrega o iate até que ou seja, até que a outra parte, até que o empresário satisfaça a obrigação que lhe compete, ou seja, até que o empresário pague o preço, pague os 2 milhões de reais, ou dê garantia, de caução. Então o vendedor segura a obrigação, não cumpre com a obrigação e espera a outra parte ou satisfazer primeiro a prestação dela ou dar uma garantia. Percebeu? Essa é a tal exceção de inseguridade do artigo 477. Então, é exatamente o exemplo que eu acabei de citar, né? Pensar numa compra e venda de um bem de alto valor, dei o exemplo do iate, o vendedor descobre que o comprador perdeu muito dinheiro, então com medo de que a parte não pague o preço, o vendedor deixa de entregar o bem até que o comprador pague o preço ou dê uma garantia suficiente de seu pagamento. Tá bom? Muito bem. Essa exceção de inseguridade, ela prevê, portanto, ela confere um direito a uma das partes de, atenção, retardar o cumprimento da sua obrigação. Não é que ele vai deixar de cumprir, não é isso. Ele vai apenas retardar o cumprimento da obrigação. E aí a outra parte vai ter a opção dada pelo próprio código, entre efetuar antecipadamente o cumprimento, então no meu exemplo, pagar o preço, então ele efetua de forma antecipada o cumprimento, ou caução suficiente, garantia, né? Então essa é, melhor dizendo, a exceção de inseguridade. Por isso que no começo eu falei, ó, é uma mera suspensão da exigibilidade do cumprimento. O cumprimento da obrigação vai ficar suspenso um período, tá? Agora, veja que o artigo 477, ele fala só do risco de inadimplemento proveniente de uma diminuição patrimonial, né? Então é o exemplo que eu dei. O empresário perdeu na bolsa de valores muito dinheiro. Então ele sofreu uma diminuição patrimonial e essa diminuição patrimonial gera um risco de inadimplemento do contrato. Aí eu posso aplicar de forma perfeita o artigo 477. Mas a doutrina, ela vem ampliando a aplicação do 477 para outros casos, né? Para outros casos. Por exemplo, quando uma das partes, de forma expressa, declara que não vai cumprir com a sua prestação na data do vencimento. Então, isso também permitiria a aplicação do 477. Uma das partes chega e fala de forma expressa, ó, eu não vou conseguir cumprir com a minha prestação na data do vencimento. Me atrapalhei, né, me desorganizei, não vou conseguir cumprir. O que a outra pode fazer? Segura a obrigação, retarda o cumprimento. Tudo bem? Mesmo que não haja aí uma diminuição patrimonial, né? Enfim, como eu disse, a doutrina ela vem ampliando o artigo 477 para outros casos também. Ok? Pessoal, aqui a gente já começa o próximo tópico, que é o assunto da resilição, mas aí a gente fica para o próximo vídeo, tá bom? Vou parando o nosso compartilhamento, espero que você tenha gostado, e aqui a gente encerra o estudo da resolução contratual. Próximo vídeo, como eu já enunciei, nós vamos trabalhar a chamada resilição contratual. Forte abraço e até lá!